Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 72. Bons estudos! Cultural brasileira dos anos 70 é exatamente o tema dessa teleaula. Você vai ver que a década de 70 foi marcada pelo desenvolvimento da indústria cultural e principalmente da televisão, mas que também viu florescer a negação dessa mesma indústria cultural através do movimento chamado Contracultura. Ô Vicente, olhando todas essas imagens, dá até pra gente pensar que no começo da década de 70 no Brasil era tudo festa, né? É, mas na verdade... Não precisa nem me falar. Enquanto todo mundo estava comemorando o tricampeonato, vários brasileiros estavam sendo presos, torturados, deixando o país. É verdade. Era o auge da repressão militar. É mesmo. Aí eu fico pensando, com toda essa repressão, essa perseguição, será que era possível fazer cultura no Brasil dessa época? De fato, não era nada fácil fazer cultura no Brasil no começo dos anos 70. Principalmente porque grande parte dos nossos artistas e intelectuais estava sendo obrigada a deixar o país. Partiram para o exílio nessa época personalidades como o arquiteto Oscar Niemeyer, o teatrólogo Augusto Boal, o antropólogo Darcy Ribeiro, o cineasta Glauber Rocha, o educador Paulo Freire e músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Ou seja, a década de 70 mal começara e grande parte das melhores cabeças do Brasil estavam fora do país. A década de 70 já nasce sob os rigores do AI-5, lembra? Decretado em dezembro de 68. Com o AI-5, a censura passa a dificultar a vida cultural e política. Toda e qualquer ideia ou manifestação artística que não estivessem de acordo com o que pensavam os militares era proibida. Livros, peças de teatro, filmes, músicas, nem mesmo shows internacionais escapam da censura. Imagina que até o balé de Bolshoi, um dos melhores do mundo, é proibido de apresentar-se na TV. E sabe por quê? Simplesmente porque era da União Soviética, o país dos comunistas. Como você vê, escapar das garras da censura no início da década de 70 não era nada fácil. É uma missão que só era possível com muita criatividade. Chico Buarque chegou a compor uma música chamada Acorda Amor, que retrata muito bem esse momento. Acorda amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame o ladrão, chame o ladrão. Com essa música, Chico Buarque mostrava o medo e o pesadelo que se vivia naquela época. É claro que as coisas não chegaram ao cúmulo que mostra a letra. Um cidadão apavorado pedindo socorro ao ladrão ao invés da polícia. É que naquele momento não dava para dizer simplesmente o que se pensava, da forma como se achava que as coisas deveriam ser ditas. Era preciso, acima de tudo, despistar a censura, falar através de códigos, de metáforas. E foi isso que Chico Buarque fez em Acorda Amor, descrevendo uma situação política tensa de maneira bem-humorada. A estratégia deu certo, tanto é que a música passou pela censura e tocou nas rádios de todo o país. Mas será que se resumiu a esses dois extremos a cultura brasileira naquela época? Ou eram as marchinhas ufanistas, ou então os dribles na censura? Sabe que há pessoas que afirmam que a repressão política provocou um vazio cultural, ou seja, paralisou, congelou as atividades culturais. Mas, apesar da censura e da repressão, não foi bem isso que aconteceu. De fato, movimentos culturais do tipo arte engajada, o tropicalismo, não eram mais possíveis naquele momento. Mas isso não quer dizer que a cultura deixou de existir ou deixou de ser produzida. Pelo contrário, o que se vê na década de 70 é o desenvolvimento de uma nova forma de fazer cultura, mais adequada aos padrões da indústria cultural. O objetivo principal da indústria cultural é chegar ao grande público e criar um mercado de consumidores. E para atender esse objetivo, nada melhor do que a televisão. A TV, aos poucos, vai substituir a estética do subdesenvolvimento corrente nos anos 60 no teatro e no cinema pela magia visual da imagem eletrônica.
Ô Vicente, quer dizer que foi nessa época que a televisão brasileira emplacou pra valer, não é isso? Exatamente. Na verdade, a televisão sempre fez sucesso junto ao público brasileiro. Mas foi no final da década de 60 que ela virou essa mania nacional, sabe? Por quê? Porque foi nessa época que a TV Globo estava montando sua rede de integração nacional. E pouco tempo depois, entrou no ar a TV em cores, entendeu? Então era o país inteiro assistindo o mesmo programa ao mesmo tempo, imagina. O show da vida é fantástico. Da idade da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico. Da idade da pedra ao homem de plástico. O show da vida é fantástico. Da idade da pedra ao homem de plástico. O show da Mas a TV não era o único investimento da chamada indústria cultural. Também viveram um grande crescimento nos anos 70 as gravadoras, as emissoras de rádio e televisão e as editoras. E isso sem falar no cinema nacional, que também procurava entrar na era industrial e conquistar um público habituado com as produções americanas. Muitos filmes importantes foram feitos com financiamento estatal através da Embafilme, criada em 1975. Dona Flor e seus dois maridos, filme dirigido pelo jovem cineasta Bruno Barreto, a partir do romance de Jorge Amado, foi um sucesso de bilheteria e alcançou repercussão internacional. Como você está vendo, a cultura brasileira dos anos 70 realmente viveu um grande desenvolvimento, cinema, televisão e na rádio. Era uma cultura voltada para o grande público e para a grande massa. Mas não pense que o padrão imposto pela indústria cultural era o único caminho trilhado pela cultura nos anos 70. Olha só. Manifestações mais artesanais, mais individuais, que se apresentavam como fora do sistema, também tiveram espaço. Não foi só no espaço como no nome. Era chamada contracultura, que surgiu a partir do movimento hippie e procurava se opor à cultura oficial. Enquanto a indústria cultural procurava cada vez mais público, a contracultura procurava incentivar as manifestações artísticas ditas marginais. Ela estava presente no cinema, na literatura, na música, na dança e até no jornalismo. Mas foi principalmente no teatro que a contracultura encontrou a sua maior forma de expressão. Vem desta época encenações memoráveis que entraram para a história do teatro brasileiro. Peças como Cemitério de Automóveis, de Fernando Arrabal, ou O Balcão, de Jean Genet, produzidas por Ruth Escobar, causaram grande impacto visual. Também é dos anos 70 as montagens do Grupo Oficina, Na Selva das Cidades e Graças Senhor. Esta última, uma criação coletiva do grupo que estimulava o público a libertar o corpo e a mente. Um pouco mais à frente, já em 1975, surge o grupo Asdrubal Trouxe o Trombone, que com irreverência e humor encena Trate-me Leão, que fala dos caminhos e descaminhos da juventude. Mas não era só no teatro que a contracultura se expressava. Na literatura também ocorria o mesmo fenômeno. Nos anos 70, a literatura foi marcada pelos poetas marginais e seus livros mimeografados, vendidos nas portas dos cinemas, nos teatros, nas mesas de bar. Livros feitos assim, artesanalmente, um a um, mimeografados mesmo. É que essa foi a única maneira que muitos poetas e escritores encontraram para continuar exercendo sua arte. Porque de um lado, eles tinham a censura do regime militar e do outro, o bloqueio da indústria cultural, que estava mais interessada em produtos que atingissem o grande público. Entre esses escritores e poetas estão Torquato Neto, Wallis Salomão, Chacal, Cacaso e Paulo Leminski. A literatura dos anos 70 não se limitou aos poetas marginais. Os livros de memórias foram outro gênero de literatura que floresceu exatamente nessa mesma época. O primeiro desses livros foi este aqui, Baú de Ossos, de Pedro Nava, escrito em 1972. Mas o sucesso desse tipo de literatura veio mesmo em 1979, com este outro livro aqui, O Que é Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira. Gabeira, ao retornar do exílio, resolveu contar as suas experiências da época da guerrilha. Foi um tremendo sucesso. E depois dele, vários ex-guerrilheiros resolveram contar as suas histórias em livros. Ô Vicente, até aí tudo bem, mas olha, tem uma coisa nessa história aqui que eu não estou conseguindo entender direito. O que é? Pode falar. Vem cá, afinal de contas, mudou ou não mudou a cultura brasileira dos anos 60 para os anos 70? Olha, Gil,
É claro que o jeito de se fazer cultura dos anos 60 ficou lá nos anos 60. Certo. Mas teve uma coisa que passou dos anos 60 para os anos 70 e que não mudou. Sabe o que foi? Não, o que foi? A revolução de costumes, que nem a repressão militar conseguiu barrar. Olha aqui, ó. A revolução dos costumes começou nos anos 60 e prosseguiu com tudo nos anos 70. Foi uma revolução que mudou os valores e a forma de pensar, de sentir, de viver. Era preciso quebrar as estruturas, ser radical, tentar o desconhecido. A revolução dos costumes mudou as maneiras de protestar e de criticar. Se antes a luta era pelo coletivo, pelo todo, a partir daí ela passa a ser uma luta individual de cada um, ou como bem disse Caetano Veloso. Não pensem que é um papo torto, é só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a década de 70 foi marcada pelo desenvolvimento da indústria cultural e principalmente da televisão. Viu também que nessa mesma década floresceu um movimento chamado Contracultura, que se opunha à cultura oficial e valorizava as manifestações consideradas marginais. E por fim você viu que, apesar da repressão militar, a revolução dos costumes que havia começado nos anos 60 prosseguiu durante os 70. Bom, com essa teleaula a gente acabou o nosso estudo sobre o regime militar. Na próxima teleaula a gente vai ver como os civis retomaram o poder e como a democracia brasileira foi reestruturada novamente. Até lá!